Olá, bem-vindos de volta a mais um dia de ciclo de conversa sobre o futuro do teatro. E agora a gente vai conversar com a Inês Viana, atriz, diretora, dramaturga e fundadora da Companhia Mondé. Inês, queria começar te agradecendo também por você estar aqui com a gente. E queria justamente falar disso, assim, desse período de pandemia, que você falasse um pouco dos seus trabalhos, tanto como atriz como diretora. Como é que foi para você? Qual foi o grande desafio? Como é que você se sentiu lidando com todas essas mudanças, né? Bom, parece que faz tanto tempo, né, que a gente está aqui nesse modo pandêmico, assim, pensando questões e muito não tendo como realizar também ações, né? Porque a gente está vivendo realmente um período assim de contra tudo, contra a educação, contra a cultura, contra a ciência, né? Então, muito complicado a gente ter qualquer perspectiva, né? Porque, de uma certa forma, assim, agora começaram a abrir alguns editais, eu coloquei alguns projetos da minha companhia nos editais e tal. Fui convidada por outros artistas também para fazer parte de outros projetos e tal, mas mas por conta disso tudo, tá mais concorrido do que o Enem, né? Porque assim, a gente realmente não sabe, são, sei lá, 6.000 projetos para saírem, sei lá, 300. Então é muito, tá muito crítico esse momento que a gente está vivendo, né? Eu passei a pandemia estudando muito, não só fazendo cursos com colegas, com artistas que eu não conhecia, já admirava, com parceiros de trabalho e tal, como também ministrei alguns cursos online também. Confesso que eu não fiquei muito à vontade, sobretudo assim, eu ministrei um curso na Cal de teatro, mas é muito complicado, né? Eu achei bem estranho. Foi ótimo o curso, realmente foi ótimo. As pessoas fizeram coisas incríveis nessa telinha, mas ali no caso presencial faltou para mim. Assim, aí eu dei um outro curso, eu fui fazer, olha que interessante, eu fui fazer uma série no Uruguai e de lá eu tinha que ministrar um curso, não para lá, já para o Brasil e tal. E esse foi ótimo, foi inclusive com a Companhia Mondé, da qual eu sou uma das fundadoras e diretora, e aí foi muito. Esse foi mais interessante, assim, que eu achei, sabe? Eu não sei. Eu acho que a teoria, ela. Não sei também, posso estar falando besteira, mas para mim, assim, a teoria ela foi melhor da forma como lidar com o online do que esse outro primeiro que eu achei que o presencial faltou ali, né? Mas, enfim, aí eu comecei a escrever desde 2017, eu estou escrevendo também, me embrenhando aí pela dramaturgia. Aí eu montei um espetáculo que eu estreiei primeiro em São Paulo, a última peça, depois eu vim para o Rio, e escrevi depois o Partida, que é uma peça que eu faço com a Denise Stutz e a Débora Lan dirige. E foi bem interessante, porque nós fizemos online e fizemos também presencial, agora aqui no Rio. E dirigi o online do Mata Teu Pai, que é um texto da Grace Passou, que a Débora Lan faz, já também a gente estreou em janeiro de 2017, aqui no Rio, e aí a gente conseguiu fazer pelo Sesc São Paulo, aquele online, em casa com o Sesc, a gente fez uma, o Sesc em casa, né? A gente fez um online e foi bem legal, tá até hoje disponível, enfim, na plataforma do Sesc e tal. Esse foi bem interessante, que isso gerou, inclusive, porque a gente fazia no presencial com 14 senhoras moradoras aqui da zona portuária do Rio de Janeiro, fazendo o coro da Medéia. E quando eu viajava, a gente também fazia uma oficina para colocar também outras senhoras dentro desse projeto. A gente foi para 5 estados, a gente conseguiu fazer isso, foi maravilhoso, a troca, tal, não sei o quê. Quando a gente se viu no online, ela fez sozinha, né? Realmente foi o solo. E então, a gente vai fazer isso agora no presencial também. A gente tá formatando um novo Mata Teu Pai para fazer só a Débora, ainda em tempo de pandemia, mais presencialmente, né? Então, a gente já está ensaiando isso também. E aí eu escrevi o Partida, que foi bem uma idealização da Denise Stutz, que faz a peça comigo, e aí eu escrevi e Débora dirigiu.
E agora eu estou escrevendo uma peça pela primeira vez, eu escrevendo para a companhia, o Mondé, que a gente está fazendo, é, que a gente vai, espero, estrear ano que vem, de qualquer jeito. Mas e aí a gente está trabalhando, assim, a gente se encontra para trabalhar nesse texto que eu estou escrevendo, a gente se encontra só online, por enquanto, e estamos escrevendo. Então foi isso, assim, a minha pandemia foi muito, 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 muito trabalho nesse sentido de criação, com textos, algumas formações, né, fazendo alguns cursos, algumas coisas assim, enfim, é, foi um pouco o que todo mundo, eu acho, né, que gerou isso em todo mundo também, né? Todo mundo ficou bem assim. O Mata Teu Pai, eu acho que foi uma das primeiras peças online que eu assisti, assim, no começo da pandemia. Você falou a última peça, né, acho que foi sua estreia como dramaturga, né? E aí Foi. teve participação da sua mãe. Como é que foi essa Isso. experiência? Muito louca, muito louca, porque minha mãe não é atriz, né? Mas foi muito especial, assim, que realmente eu fiz essa peça para ela, apesar de não ter nada a ver com a nossa relação. É uma peça, não sei nem de onde eu tirei tudo isso, mas eu fiz essa peça dirigida pelo Danilo Grangeia, e eu fiz com 3 filhos. Na verdade, em São Paulo foi o Tomás Quilhardet e o Rodrigo Bolzan, e chegou no Rio eu fiz com o Felipe Rocha. Então, é uma experiência maravilhosa. Eu quero continuar com essa peça. Eu não sei se a minha mãe ainda vai poder fazer essa peça. Talvez aí eu faça com uma atriz, mesmo fazendo a minha mãe. Mas era interessantíssimo, né? Eu estar em cena, é, com a minha mãe, que não é atriz, e todo mundo sabendo disso, e ao mesmo tempo a colocando também nesse universo fantasioso, né? Universo teatral, e eu sendo uma outra filha, na verdade, eu não sendo essa filha que eu sou dela, sendo uma outra filha, inclusive mãe, que eu não sou mãe, e tendo um filho, enfim, e era bem interessante, assim, tinha uns momentos até que eu fiquei um pouco, assim, não sabia como ela ia lidar com isso, porque tinha uma briga muito física mesmo entre mim e meu filho, e na frente dela, e enfim, então foi momentos assim, mas foi ótimo, assim, no final das contas foi bem, gostei de ter feito, gostei, ela gostou também, mas eu acho que agora ela está chegando nos 90 anos, então agora é mais complicado dela estar em cena, né? Seria mais complicado. Mas eu quero voltar a essa peça também, que é uma peça que eu não só a estreia, mas eu fomentei durante muito tempo também, assim, né? Uma peça que eu fiquei, como seria essa relação, né? Na verdade, com esse estudo da metalinguagem que eu já faço há muito tempo, como seria essa relação de uma filha que não sou eu com uma mãe que é minha. Você estava falando da companhia Mondé, era uma vontade sua, é você que fundou, né? E era uma vontade sua, acho que já de um tempo, né? E como é que é? E a sua estreia, eu acho que como diretora também, né? Com as Conchambranças. Foi, com uma estreia como diretora profissional, né? Porque eu dava aula na Cal desde 2007 e eu já dirigia as peças de formatura de fim de ano e tal, e de meio de ano, de fim de ano, e aí que foi minha grande escola, eu acho, assim, que foi onde eu pude experimentar muitas coisas, né? Nessa experiência, dando aula por 3 anos seguidos, assim, na Cal. E aí, quando veio esse convite para eu fazer montar um espetáculo pelo FITA, que é uma festa do teatro de Angra dos Reis, aqui e tal, e aí eu falei, gente, mas será que eu sei dirigir, assim, atores profissionais, né? Então, mas foi uma experiência realmente que mudou minha vida, assim, né? Me deu essa nova janela da profissão, né, que é ser diretora também, e com isso veio a formação do grupo também da companhia, né, que éramos 9 atrizes e atores, e agora somos 8 atrizes e atores e eu. E aí, assim, e não paramos mais, começamos a fazer, a gente já tem 8 peças no currículo, temos 12 anos,
com esses 2 anos que passou, que praticamente a gente não conseguiu fazer nada, a não ser algumas leituras, né, dramatizadas no online, essa oficina, a gente não conseguiu realmente fazer muita coisa presencial. Bom, durante a pandemia acho que ninguém fez, né? Mas a gente não conseguiu ter essa, essa proposta assim da gente fazer alguma peça ou alguma coisa inédita, assim, a gente realmente não conseguiu, mas a gente trabalhou muito internamente, isso foi bem importante também para o grupo, né? E aí agora a gente está com essa peça inédita que a gente quer estrear ano que vem, e vamos entender os editais e vamos entender, se não tiver edital, como a gente vai também lidar com isso, né? Mas é isso, mas era um sonho, porque eu sempre trabalhei em companhia, eu sempre gostei de trabalhar, sempre não. Na verdade, eu fiz parte assim de umas 2 ou 3 companhias na minha vida e fiquei gosto muito dessa coisa da criação em grupo, né? E você sempre, por mais que você e todo mundo pode fazer o que quiser, o que for, trabalhar com quem quiser, né? Não é um grupo fechado onde você só possa trabalhar no grupo, mas até bom quando você sai e traz outras experiências também para dentro do grupo. Você, eu também, né? Eu também faço outras coisas, milhões de outras coisas, mas é fundamental você ter um lugar para você voltar, né? Para mim é um lugar assim onde você consegue trabalhar com a mesma pessoa durante 10 anos seguidos, durante 8 anos seguidos, sabe? Você vai conhecendo também, assim, aprofundando, né, esse relacionamento. Então, para mim, ter um grupo é fundamental. Assim, eu acho que é uma coisa que não abrirei mão, pelo menos, sei lá, não penso em ou acabar com o grupo, ou terminar, nem eu, nem eles também, né? Nem o grupo também. A gente tem essa relação, acho até porque é uma relação que gera essa liberdade também, né? Assim, as pessoas podem fazer e fazem o que quiserem. Nem todo mundo está em todas as peças. Às vezes uma peça não conta. A Débora está fazendo uma novela, não consegue estar numa peça. A Bodine está fazendo um musical, não consegue estar no... Então, nem todo mundo está o tempo inteiro, né? E quando consegue reunir, é ótimo também. Mas é isso. E temos também abertura para atores e atrizes convidadas. Essa última peça que a gente montou, a gente fez uma temporada de 1 mês e chegou a pandemia. A gente tinha Sesc em São Paulo, a gente tinha um monte de SESIs, a gente tinha um monte, já tinha um ano bastante movimentado, que foi o Alto de João da Cruz, uma peça inédita, estava inédita ainda, do Ariano Suassuna, com que eu tive uma relação bem próxima, assim, né? Fiz tantas conchambranças, né? Eu estreiei com ele, fiz questão de estrear com uma peça dele e tal, na direção. E aí, essa peça, a gente tinha 3 atores, uma atriz e 2 atores convidados também, né? Fora da companhia. 2 atrizes e um ator convidado. Então, foi também... É sempre bom a gente ter essa troca assim com atores que entram, que convivem com a gente também, né? É isso. Sim, que maravilha, Inês. E deixa eu te perguntar, na companhia Mondello de vocês, qual que é vocês têm alguma linha de pesquisa para o processo criativo? Como que funciona essa parte de criação entre vocês? Então, a gente não tem assim um tema que a gente desenvolve ao longo desses anos. A partir da obra, aí a gente aprofunda o tema, né? Vamos falar sobre, sei lá, Fausto. Então, o Alto de João da Cruz é um pouco sobre isso. Aí a gente estuda sobre essa questão e sobre o que isso tem a ver com os dias de hoje, né? Quem seria o nosso Fausto, né? Quem estaria vendendo sua alma ao diabo hoje, né? Então, a gente tem, na verdade, assim, alguns aprofundamentos dependendo do tema que a gente está trabalhando. Eu tenho uma pesquisa pessoal particular, que às vezes respinga na companhia, evidentemente, mas assim, que é sobre a metalinguagem. Eu gosto muito desse tema e eu venho estudando isso na literatura, no próprio teatro, no cinema, sobre a metalinguagem, assim, né? Como você traz a metalinguagem para uma obra de arte. Então, eu estou há um tempo assim, estudando sobre isso, que às vezes, essa peça, por exemplo, que eu escrevi é totalmente metalinguística, essa que a gente quer estrear também, né, para a companhia.
Então, assim, eu que tenho um pouco essa linha de pesquisa, mas com o grupo é um pouco. É mais o tema vigente, sabe? E Inês, assim, você está fazendo esse projeto agora, né? Mas para além dele, ou assim, o que você sente que precisa ser falado hoje no teatro, sabe? Que temas que você acha que tem uma urgência para serem ouvidos, serem, sabe, tá no palco? Olha, eu tenho pensado muito sobre a questão das fake news, né? Eu acho que assim, essa não sei se retomar, mas assim, a gente pensar sobre esse elo que a gente perdeu, sabe? Sobretudo também da, da falta de interpretação dos fatos, sabe? Tem uma coisa assim que você lê, você não interpreta e você passa adiante como se aquilo fosse uma verdade, e eu acho que isso não só está destruindo o Brasil, na minha opinião, assim, é uma coisa um pouco grave em vários sentidos, não só no sentido político, não, em vários outros sentidos, como eu acho que vai demorar muito tempo para a gente retomar é, uma, uma conscientização e trazer essa educação também formal nesse sentido. Eu acho que precisa ter um trabalho, logicamente em casa também, evidente, né? Como sempre foi, né? A gente nunca teve só educação formal na nossa vida, né? Eu acho que tem um trabalho aí assim, de muito tempo, e eu acho que o trabalho maior agora seria isso, seria da gente trazer à tona essa verdade, sabe? Essa é, não sei se é a verdade, mas essa destruição dessas news, sabe, assim, como você pode contribuir no teatro, por exemplo, falando do nosso, né, do nosso lugar um pouco, como você pode contribuir para que isso não se alastre mais e para que as pessoas entendam que realmente, gente, isso tá destruindo o mundo, eu acho, assim, porque isso atinge a Amazônia, isso atinge, né, A própria nossa, vacina, né? Quem toma ou não, né? Vida e própria morte, vacina. chega em extremos, né? Exatamente, a ciência, né? Então você destruiu, você fazer uma fake news dizendo que a vacina você tomando a vacina, você fica com AIDS, você fica com Alzheimer, a vacina é pior porque é a doença que se estabelece se você toma uma vacina, aí sim que você tem o coronavírus. Então, é uma desinformação, mas uma desinformação maldosa. É uma desinformação sob o viés do mal, para disseminar o mal, entendeu? Não é uma desinformação assim. Ai, sei lá, gente, vamos ter esperança que tudo vai melhorar, não sei, alguma coisa assim mais utópica, digamos assim, né? Então, isso não é de agora. A gente sabe que não é uma coisa, não inventaram isso agora, né? As fake news existem desde sempre. Dizem que, inclusive, o Brasil, desde que foi invadido, já começou com uma grande fake news dizendo que foi descoberto. Então, assim, mas tinha um. História no colégio é fake news, né? A gente não estudou história, a gente estudou fake news. Total. A gente está vendo agora, com esse filme agora, com o Marighella, por exemplo, né, que ficou durante 52 anos, a gente só tinha um pouco da história. Claro que tem gente que sabe da história dele dos dois lados, mas a gente só tinha, sobretudo nas escolas, de um lado só, né? Do lado do Estado, né? Então, assim, e era uma coisa era tabu ainda, né? Falar de Marighella era uma coisa tabu, e sem você saber que foi um cara que queria mudar o mundo para melhor. Se a forma dele foi estranha, se ele também, né, usou uma guerrilha num determinado momento, aí você pode até questionar ou não, você pode até, mas assim, você tem que saber que ele não era só aquilo que o Estado, ele não era o inimigo número um do Estado, sabe assim, de verdade. Então, assim, a gente sabendo de coisa, independente se a gente gosta ou não gosta, se concorda ou não concorda, mas que a história seja contada
como realmente se deu, né, assim, dos 2 lados, a gente tem que sempre ter os 2 lados. E a fake news, ela vem só por um lado, né, e é tão grande essa disseminação, que as pessoas que não têm capacidade de interpretação, de interpretar um texto, de interpretar, né, elas não questionam, elas têm aquilo como uma verdade absoluta, né. Então, para mim, essa questão agora, assim, eu acho que o trabalho do artista, de uma forma geral, seja ele artista plástico, músico, Chico César está falando, outro dia eu ouvi uma música brilhante do Chico César falando exatamente sobre isso, do todo, do artista de teatro, do audiovisual, de tudo, eu acho que é um pouco isso, assim, é a gente, sei lá como também, não tenho resposta, tá? Eu só tenho perguntas, eu só tenho muitas perguntas, eu não tenho respostas, mas eu acho que um caminho, assim, da gente trazer à tona essa verdade que foi perdida aí, que coloca um cara como Bolsonaro no poder, que foi colocado por conta das fake news. Então, assim, e que eu não concordo nem um pouco, né, com o estilo dele, com o governo que ele está fazendo, enfim, né. Então, eu acho que é um pouco isso, gente. Estou pensando nessas coisas agora, sabe? De como a gente pode contribuir para a gente, pelo menos, ter um discernimento crítico, né? Para a gente ter, pelo menos, assim, levar para as pessoas, ou pedir para as pessoas assim, gente, chequem opiniões, chequem, não Aham. acredita só na primeira, vê se, enfim, né? É Acho um porque são pouco 2 isso. caminhos, né, que você falou, super, tipo, a pessoa recebe a informação, né, e o porquê primeiro interpretar aquilo, né, que muita gente não consegue essa interpretação mesmo da notícia e depois o porquê daquilo, né. São 2 caminhos, a questão e a interpretação da coisa, é uma coisa que a gente tem que cavar mesmo. É, mas assim, eu acho que Exato. pensando um pouco nisso, que a gente está falando da temática, né, da onde na dramaturgia, que temas a gente poderia abordar, mas eu fico pensando muito também que a gente está vivendo um momento já, desde antes, assim, desse governo, que também já não está muito fácil, assim, pra gente do teatro, né. Então, tudo bem, a gente vai falar, vai abordar os temas e a gente vai tentar discuti-los, né, e refletir, mas ao mesmo tempo, antes disso, como é que a gente faz? Qual movimento será que a gente pode fazer? Existe algum movimento? Também não sei se tem resposta para essa pergunta, mas para trazer o público, o interesse de volta, porque as pessoas possam ir e ouvir sobre os temas que a gente tem para falar, né? Mas como é que é isso? Como é que você vê o teatro hoje, assim? Por que será que tá tão difícil esse interesse e esse acesso, assim? Eu acho assim, tem várias coisas aí que você falou que foi muito legal, assim, muito, muito legais. Tem uma coisa que eu acho que o teatro, quando ele deixa de ser teatro, quando ele começa a imitar uma outra arte, a gente perde interesse porque é outra arte, por exemplo, a televisão. Quando eu começo a fazer teatro parecido com o que eu vejo na TV, eu prefiro ficar em casa e vendo, porque a produção da televisão, inclusive, vai me preencher mais do que eu chegar no teatro e ver uma cópia mal feita, digamos assim, né? É, então eu acho que a linguagem teatral também, eu acho que a gente podia retomar, sabe? Assim, eu também estou procurando, tá? Como falei para vocês, eu tenho mais perguntas do que respostas, mas eu acho que essa linguagem teatral, que às vezes a gente vê em peças, né, de colegas, enfim, que você fica, ai, que incrível, que você vê assim, o simbólico no teatro, né? Muito bom quando você vê um simbólico no teatro, né? Que o teatro é um mundo, e você, né? E aí você pode traduzi-lo de várias formas. E aí eu fico pensando isso, e fico pensando também de você ter ouvidos e olhos para o diferente também, sabe? Eu acho que a gente precisa agora borrar essas fronteiras, né? Da pessoa diferente de mim. Né? A pessoa diferente de mim, eu tenho que ouvi-la, eu posso não concordar, mas eu tenho que ouvi-la, eu tenho que, essa coisa do discutir, como você falou, de trazer o diálogo, né? Eu acho que tem muito essa coisa da cultura do cancelamento também, então que você não consegue mais ouvir tanto. E eu nem tô falando que eu escuto muito não, tá? Porque eu também às vezes eu falo, gente, tchau. Eu também fico, não é possível. Às vezes eu não tenho paciência.
Olha, não, não dá. É, tipo, não dá. Bolsonarista, sobretudo, eu fico assim muito chocada. E às vezes eu paro, converso, tento. Mas às vezes eu sinto que tem. A gente tem que tentar, né, fazer também esse trabalho. Eu tenho que ter paciência, tem que ouvir, tem que tentar argumentar. Né? Mas não estou falando nem só disso, não. Estou falando nem só de política, não. Estou falando mesmo com essas fronteiras, né, com os imigrantes, com pessoas de outras culturas, enfim, com pessoas de outras religiões. Né? Eu acho que a gente tem que ter o diálogo tem que ser mais amplo. E eu acho que essa questão também de trazer, né, como trazer de volta o público com interesse, né, para o teatro. Eu acho que cada vez mais sendo radical, usando a linguagem. É, é, a linguagem teatral é muito amplo isso também, não diz nada quase, mas assim, uma linguagem própria, onde você vê isso no teatro. Eu saio de casa para ver uma coisa que eu vou ver no teatro que eu não vou ver em outros lugares. Talvez seja mais, sabe, um pouco por aí, não sei. Nem consigo responder direito, Sim. Muita complexo, né? coisa, né? Realmente é muito É, complexo. mas eu concordo, eu acho isso também. Eu acho que a gente, de repente, tem que valorizar o que o teatro tem de peculiar, só do teatro, que é justamente isso, né? O É. encontro. Né? Então é isso que a gente tem que valorizar, assim. E se confundiu muito também esses últimos tempos com pandemia, porque isso aqui também é um encontro, mas não é um encontro, sabe? Não, É o ai, e teatro, você. mas não é teatro. Como é que vai ser isso, né? Então, isso que você está falando também, e a gente também descobriu outras formas, desculpa, de fazer teatro, porque o online também virou o nosso palco. O online também, eu vi coisas incríveis no online, sabe? E eu acho que também, assim, não estou querendo dizer que online é ruim, só o presencial que é bom. Não, muito pelo contrário, eu acho que a gente agora agrega o online também a nosso favor. Né? Vocês podem fazer uma peça aí nesse teatro com o público presencial e eu tá aqui com vocês me colocam numa tela aí e eu tô junto com vocês fazendo, sei lá, né? Mas eu acho que também a gente também nessa pandemia descobriu um novo campo, né? De atuação que é uma nova voz também, né? Você falou aí uma coisa que era que você queria, ai, foi importante. Você falou uma coisa tão legal. Ai, esqueci agora, vou lembrar já já. Mas que era. Ah, sim, não, essa questão assim de como você. A nossa grande preocupação agora é essa volta ao público mesmo ao teatro, né? Como é que você vai é, é, dizer para mostrar para o público, enfim, trazê-lo de volta, trazer o interesse dele, que como você falou, já não é por causa da pandemia que parou, já vinha um pouco de antes essa né, a escassez do público, já tinha esse desinteresse, assim, por que o público se afastou também? E não é só você, não, porque aí o teatro ficou um pouco inviável, porque ele ficou caro. Não, porque tem muitos. O Sesc mesmo faz um trabalho incrível de, de, de levar as pessoas com um preço muito, acessibilidade, um preço muito acessível para as pessoas, né? Então, eu acho que não é só isso, assim, é isso. Eu acho talvez seja mais a maneira, o modo de fazer, não sei o quê, né? As pessoas precisam estar muito. Assim, eu vou ao teatro, e aí engloba tudo, engloba comédia musical, experimental, teatro de gesto, teatro de boneco, engloba todos os tipos de teatro, né? Assim, infantil, né? Das pessoas poderem. Mas esse interesse, né? Como as pessoas têm interesse no cinema ainda, né? No streaming, então, que é uma loucura também, né? Como a gente também vê coisas incríveis, maravilhosas, séries, filmes, né? E na televisão ainda muito forte também, né? Até dramaturgia. Então, o teatro, eu acho que ele precisa ocupar de novo esse lugar. Talvez é isso que a gente fala, não sei, um tema que atrai as pessoas, assim. O movimento negro, por exemplo, ele está fazendo um trabalho muito, muito, muito importante também, né? Quando eu digo assim, no teatro, as pessoas se verem representadas também, né? Porque as pessoas não iam, imagina, todo mundo ia. Mas tem uma coisa muito legal também, assim, de se pensar, né? De se pensar e de se recontar.
Então eu acho que eu acho que é quase um trabalho assim, sabe, gente? Parece assim um Lego que caiu e a gente vai ter que reconstruir pecinha por pecinha, sabe? Isso demora um tempo, né? Também. Demora, leva um tempo, né. E sobre esses espetáculos, você falou que viu coisas maravilhosas, tem algum que você lembra que te marcou, assim, desses espetáculos online, dessas novas formas? Tem um espetáculo chileno chamado, que tem até a ver com o que a gente está falando, que chama Quando você diz que isso não é teatro, uma estrela se apaga. O nome da peça é essa. Do Lagartixas. Uau, meu É Deus! incrível esse título. Chama Lagartixas Expostas ao Sol, de um grupo chileno, e não tinha, as imagens eram só aviões decolando e como é que fala quando chega? Decolando Pousando? e pousando. Obrigada. Pousando. As imagens eram isso, de aviões, não, no ar, decolando, pousando, e pousava, decolava, ficava no ar, ficava um tempo, e aí era só uma voz em off e que falava sobre tudo isso, assim, né, quem pode dizer que isso não é teatro, né? O que é teatro, né? Então era esse espetáculo para mim foi brilhante. Teve o Frequência 20.20, logo no começo da pandemia também, que a Grace passou, fez para o Sesc, que era quase um estúdio de rádio, foi lindo. Uma peça do Márcio Abreu, que eu adorei também, que o Rodrigo Bolzan fez. Ai, gente, como é que era o título? Como é que era o título da peça? Esqueci o título da peça. Ai, esqueci o título da peça agora, mas eu vou lembrar. Que também foi apresentado no Sesc, foi bem linda essa peça, um texto do Márcio. Fica, a gente pode assistir hoje em dia, né, tá registrado, isso também é uma coisa que ficou muito legal, assim. Agora você falou, fiquei curiosa, falei: "Quero saber se tem disponível, porque eu quero ver esse chileno aí que você falou". Eu Super. acho que talvez tenha. Eu acho que eles apresentaram no Cena Contemporânea em Brasília, ano passado, se eu não me engano. E aí, eu acho que fica, eu acho que está ainda em alguma plataforma tal deles, eu não sei. Mas esse espetáculo, achei assim. E é um espetáculo. Não tem ator, tem uma voz em off e não deixa de ser. Quando move a gente, né? Quando faz a gente pensar em outras coisas, né? Quando faz, enfim. É, eu acho. Então, por isso que eu acho também que esse lugar aqui foi muito importante para a gente ter como a gente se expressar, né? Como a gente. Não só em vários cursos que pipocaram, eu fiz muitos e muitos cursos interessantíssimos, da Janaína Leite, do próprio Márcio Abreu, do Luiz Felipe Reis, de quem mais que eu fiz? Da Dani Ávila Small, enfim, muitos, muitos cursos também que a gente, da Rita Von Hunt, da Helena Vieira. Então, a gente aqui também é uma plataforma. Mas falando mesmo do teatro, né, falando mesmo de espetáculos, a gente também conseguiu. E muitos também disponibilizaram, mesmo quando eram gravados assim, peças gravadas que não eram feitas para esse lugar, mas que já existia, né? E as pessoas, muitas coisas que foram disponibilizadas também foram deliciosas de assistir, né? Tanto teatro como ópera, como dança, muita coisa do Dmitri Papaionu, que é um grego fantástico, que eu sou apaixonada. Eu vi também no- na internet. Enfim, a gente vai cavando, né? Vai. Eu lembro que logo no início da pandemia, aliás, eu acho que ficou, acho que durante toda a pandemia, eu acho que ninguém chegou num consenso, assim, ainda, de querer nomear, né? O que que é isso? É cine-teatro, é teatro online, é ciborgue, é sei lá, sabe? E por que, né, que a gente tem essa coisa de querer nomear e parece que limita, né? Porque é isso que você falou, não tem ator, mas é um espetáculo, mas é teatro, eu não sei. E acho que não tá nesse lugar, né, a discussão, acho que é em outro, assim, mas a gente fica querendo dar palavras onde não cabe palavra. Exatamente. Para mim é teatro. Mas, Para mim é teatro. sim, é. E mudando de assunto completamente, assim, é, você teve algum momento, assim, na sua carreira de atriz que você teve uma caída de ficha, assim, que você sentiu, sei lá, durante algum processo, alguma coisa que te transformou, alguma coisa que você descobriu durante algum processo de alguma montagem que você, sabe?
Eu fiz um espetáculo chamado A Mulher que Escreveu a Bíblia, em 2007, e fiquei com ele muito tempo, e ano que vem, faz 15 anos, a gente quer até fazer uma edição especial desse espetáculo e tal. A gente quer Demais. voltar. Eu falei, meu Deus, 15, não 15 anos, porque a última vez que eu fiz foi em Curitiba 2016, se eu não me engano. 16, não, 16, 2016 que eu fiz. Não, mentira, 2017. Perto até do Festival de Curitiba. Não estava no festival, mas. E aí, assim, esse espetáculo, ele me caiu a ficha, muitas fichas. É um texto que eu acho brilhante, um texto adaptado do livro do Moacir Scliar pela Teresa Falcão e dirigido pelo Guilherme Piva. E foi um texto que me fez cair muitas fichas, sobretudo assim, porque ele fala muito de uma beleza, né? Assim, que beleza é essa que a gente está buscando na nossa vida, né? O que importa de fato, né? E aí, isso eu meio que transformei para mim assim, no que eu estou buscando na minha vida como artista, né? O que eu quero com isso? Por que eu virei atriz? Por que depois eu virei diretora? Por que, né? As coisas assim, o que a gente quer falar? Eu acho que é uma pergunta que nunca terá uma resposta, porque sempre é a busca que é o interessante, né? Até quando der, a gente vai nessa busca, mas é importante você ter perguntas que abrem, pelo menos um caminho de espetáculo, um mote para você fazer alguma coisa. Vocês estão ensaiando. Sobre o que vocês estão ensaiando, né? Mas então tem uma pergunta que se abre e que você, a partir dela, você quer se expressar, você quer e que você quer também tocar outras pessoas, né? Então esse espetáculo, ele foi muito revelador para mim. Não só ele foi um espetáculo que, imagina, mudou a minha vida de uma certa forma. Assim, eu era uma atriz que eu só fazia comédias e musicais. Eu estava num momento assim. Aí eu fui fazer três oficinas com a Cristiane Jataí e uma com Henrique Dias, Mariana Lima e o Emílio de Mello. E mudou a minha vida, assim. Eu falei, meu Deus, abriu-se assim um outro mundo que eu não até então não estava conectada a ele. E aí, esse espetáculo, ele me abre assim essas perguntas mesmo. Por que eu faço isso? O que me leva a fazer isso? Onde eu quero chegar com isso? O que importa de verdade nessa profissão? Né? O que importa de verdade? Você faz isso para quem? Né? A quem interessa ouvir o que você tem a dizer, né? Quem é que vai te interessar ir ao teatro para ouvir você falar aquilo e daquele jeito, né? Então, realmente esse foi um espetáculo assim divisor de águas na minha carreira, que eu levo comigo. Você tem um que fez isso, foi ele, né? Sim. E Inês, lá no começo da sua carreira, assim, a sua primeira peça profissional, se eu não me engano, foi com a sua estreia, foi logo com o Aderbal, né? Como diretor. E como é que foi isso, assim, para você naquela época, né? Tipo, não começando, você já fazia teatro, mas logo pegar um diretorzão, assim, qual foi a sensação, assim, dessa experiência para você lá no começo, sabe? Eu me formei na Cal em 87, e aí surgiu esse teste para fazer esse musical que o Aderbal estava dirigindo, Gardel, Uma Lembrança, e eu fui fazer. Antes de eu ser formada pela Cal, eu tinha feito Os Melhores Anos de Nossas Vidas com Domingos Oliveira e a Priscila Rosenbaum, que dirigiram juntos essa peça, mas eu não era ainda profissional, e uma peça chamada A Travessia do Mar Amarelo, com a direção do Antônio Grassi e da Gilda Guilhom. Então, assim, foram as minhas primeiras 2 experiências antes de Aí eu fui fazer a Cal, enfim, fui estudar, não sei o quê. Quando eu me formei, tinha essa minha amiga Isabel Temudo, que inclusive foi produtora da Mulher que Escreveu a Bíblia, me falou desse teste. Tá rolando lá esse teste e tal. Eu fui fazer. E quando eu fui fazer essa peça com o Aderbal ele tinha uns métodos de ensaio, assim, que eram fantásticos, que chamava Fugir com Circo. Ele nomeava Fugir, ele que inventou isso. Fugir com Circo eram umas brincadeiras, umas improvisações e tal, que eu fiquei muito encantada. Eu tinha 22 anos, e eu falei assim, gente, eu não preciso trabalhar com mais ninguém na minha vida. Eu vou ficar com... Eu quero trabalhar com o Aderbal para sempre. Não preciso mais trabalhar com ninguém na minha vida. Foi uma sensação que me deu. E depois aí eu entrei no grupo que ele formou, o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo. Foi um dos grupos que eu participei aqui no Rio. E depois eu só fui encontrar o Aderbal como diretor na Selva das Cidades, um projeto do Marcelo Olinto, que ele dirigiu em 2014, se eu não me engano, 2014, no CCBB do Rio. A gente fez uma temporada no CCBB do Rio,
depois a gente fez... Ai, gente, eu acho que foi Goiânia, não sei, a gente fez em outro lugar, e que aí eu fui reencontrar com o Aderbal, o diretor. Mas assim, a gente sempre assistindo tudo que ele fazia, né? Enfim, o Aderbal é um diretor, para mim, me formou, e foi isso, a primeira sensação que eu tive. Quando eu trabalhei com ele, eu falei, não, eu não preciso trabalhar mais com ninguém na minha vida, eu quero ficar só com o Aderbal para sempre. Tanto que quando ele estava dirigindo A Mulher Carioca aos 22 anos, que foi uma peça também, um divisor de águas aqui, assim, no Rio de Janeiro, de linguagem, né? Que ele criou o Romance em Cena, foi a primeira peça do Romance em Cena que ele fez. Eu falei, Aderbal, eu quero ser sua assistente, eu quero fazer qualquer coisa. Ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu recebo aqui uns textos, por mês ele recebia, sei lá, tipo 10 textos por mês de vários autores do Brasil inteiro, e ele falou, vai organizando esses textos para a gente fazer uma biblioteca aqui no Glaucio Gil, no Teatro Glaucio Gil, onde ele estava como gestor. E aí eu chamei um grupo de amigas da época que a gente fazia um curso com ele, aos sábados ele dava oficinas e a gente também fazia. Isso foi depois de eu ter trabalhado com ele no Gardel Uma Lembrança. E aí a gente organizou até que uma era Márcia do Vale, Kiki Lavigne, Leonora Fabião, era Gabriela Lins e Silva, Ai, quem mais? Tinha mais alguém, tinha mais duas, talvez. A gente reuniu, eu chamei essa mulherada para a gente fazer. E Vera também, Vera estava. E aí eu falei, vamos lendo, até que a Kiki Lavigne falou assim, por que a gente não pega o melhor de cada peça e faz uma peça com cenas desses autores que pouca gente conhece? E assim, inclusive, surgiu o Centro de Demolição e Reconstrução do espetáculo que a gente fez. Esse espetáculo foi super legal, e enfim. Mas eu fiquei muito assim, sou ainda muito apaixonada pela obra do Aderbal, né? Eu acho um diretor que se renova sempre cada trabalho, né? Então foi uma experiência. Eu tinha 22 anos, assim, já cheguei logo de cara com um dos melhores diretores realmente do Brasil, né? Foi uma experiência incrível. E, Inês, lá no começo, assim, quando você começou, até antes talvez, qual era o sentido de você, qual a razão de fazer teatro, assim, sabe? O que te movia nessa época? Eu acho que, não sei se todo mundo, mas muita gente tem a mesma sensação que eu tinha, assim, a gente queria mudar o mundo. A gente queria, através do teatro, mudar o mundo, né? É muito tópico, revelador isso, né? Que a gente queria fazer para falar para as pessoas e mudar enfim. Mas eu era totalmente despolitizada, eu era totalmente assim, mas tinha isso assim, um pouco de falar, né, para muita gente, né? Pensava um pouco nessa perspectiva mesmo de levar textos que fizessem as pessoas pensarem, né, em suas vidas, em suas relações. É um pouco isso, assim, bem lugar comum. Eu acho que acho que todo mundo começa um pouco por aí, né? Não sei, tem essa sensação. Inês, para terminar, a gente tem uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo, que eu acho também que não sei se teria uma resposta, mas para a gente pensar junto aqui. O que você espera do futuro do teatro no Brasil? Meu Deus. Sim, Todo mundo dá uma risadinha, uma respirada profunda. Toma água. O que eu espero do futuro do teatro para o Brasil? Eu espero que tenha teatro. Eu espero que tenha teatro, porque do jeito que está, né, a gente não tem nem Ministério da Cultura, que a gente não tem mais nada. Assim. Eu acho que tem um projeto aí de demolição das artes em geral, né? Não é nem só do teatro, não, assim, mas do pensamento artístico, né? Então, eu acho que eu espero que a democracia vença, né? Que a gente tenha essa liberdade de expressão, que não sejamos tolhidos com a liberdade de expressão, que a democracia vença no Brasil e que a gente volte a ter um apreço pelas artes, pela cultura, pela educação, sobretudo pela educação, que eu acho que antes de tudo tem essa educação aí que a gente tem, que são os tijolinhos aí que a gente tem que
que mover, né? Então, que tenha teatro, que o teatro não. Porque eu sempre fui. Engraçado, eu sempre fiz um discurso contrário a isso, assim, ai, o teatro morreu, né? Várias vezes a gente ouve isso na nossa vida, né? Ai, agora o teatro morreu, o teatro. O público não quer mais, não se interessa mais pelo. O teatro está aí, o teatro não morre nunca enquanto tiver alguém para ouvir o que a gente tem a dizer, né? E seja da forma como for, né? Esse exemplo aí que eu dei para vocês do grupo chileno, maravilhoso. A gente sempre acha assim que o teatro, né, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas a gente nunca teve a destruição física, né? Assim, moral mesmo, né? Assim, de tanta gente demonizar artistas, né, de tantas por conta de fake news, né? Volta lá aquela mesma questão. Eu acho que é isso, que a gente possa ter esse teatro, e quando eu falo teatro, do jeito que for, pode ser online, mas que a gente tenha um governo que tenha um apreço pelas artes, né, de uma forma geral, assim, e educação, cultura e ciência, pelo amor de Deus, né? Eu acho que é meio por aí. Mas é quase uma pergunta sem resposta mesmo, né, porque o momento que a gente está, né. Mas é isso, eu concordo. Enquanto houver gente querendo fazer e enquanto houver gente que sejam poucos, mas querendo ouvir, assistir, eu acho que é isso. O teatro vai se reinventar sempre, a gente vai resistir sempre e a gente vai seguir tentando fazer o nosso melhor. E é isso, É isso, né? Vamos seguindo. isso aí. Inês, muito obrigada. Muito obrigada por você conversar aqui com a Eu que gente. agradeço o convite, A gente adorou te ouvir. amei o lugar que vocês estão, sucesso para vocês aí, né, e bom, faça, queria ver, vai ser só presencial, né? Vocês vão fazer a peça? Vai ser presencial, mas vão ter 3 apresentações online Eu também. quero ver, me avisa, eu quero ver, que aí eu quero comprar lá no Sim, sim, pela com Simpla, deve ser né, essas plataformas, eu quero ver porque, que legal. E conhecer também, né, essa peça de vocês aí, essa nova peça, nova montagem. E eu que agradeço também, gente, pelo convite, pelo diálogo, pela troca, e vamos seguindo. Isso aí. sim, foi uma delícia, é sobre isso, né, Inês? A gente trocando, conversando sempre, estando que seja online, mas junto, né, Aí. falando sobre E tem uma coisa muito legal. Mas tem só para terminar, tem uma coisa muito legal, assim, que também esse online nos proporcionou essa visita, né? Talvez se a gente não tivesse esse online, quando a gente iria conversar, quando eu ia encontrar vocês, né? Então também tem isso, a gente está falando com várias pessoas do mundo todo através dessa nova plataforma. Isso também uniu de alguma forma, né? Foi bem, bem interessante. É isso. soma, né? Foi por um motivo triste, mas assim, que Sim. depois a gente vai levando Usando o ficar nosso coisa, favor. né? Usar para levar o que fica de bom disso. Sempre transformando. Isso aí. É isso. Um beijo Um beijo grande. enorme, Beijo, gente. Inês.